Promessa. Isso aí. Deus já começou a nos pegar na primeira palavra que foi dada aqui sobre cuidar dos pais, né? Então, a campanha de família é essa. Às vezes eu fico observando que as pessoas, elas trazem suas famílias, né? Às vezes numa campanha, ora pela sua família, dá mão, recebe unção. Mas eu digo que o que liberta o homem é a palavra. A gente pode orar, colocar o óleo na cabeça, mas o que vai te libertar de verdade é a palavra. É verdade. E me chamou muita atenção esse texto, porque eu confesso para os irmãos, eu já preguei sobre esse texto muitas vezes, mas eu nunca tinha observado um detalhe nesse texto. E o detalhe desse texto, ele vai fazer toda a diferença na família de Isaac. Quem acredita? Isaac tinha promessa? Tinha, ele era filho de Abraão. Ele, na verdade, era o maior detentor da promessa que Deus deu a Abraão. Só que a Rebeca, ela não podia ter filhos. A Rebeca era estéril. E para que ele vivesse a promessa, ele poderia, mas ele tinha outra esposa que também gerava, podia ser filho de Léa, mas no entanto, ele amava mais a Raquel, e ele queria muito que Raquel tivesse filhos. Então o que ele vai fazer? Ele vai orar, ele vai clamar, e diz a palavra do Senhor que Deus vai abrir a madre e ela vai conceder. Porém, há uma coisa interessante: ela vai ficar grávida, só que dentro do ventre dela há gêmeos. A gravidez foi de gêmeos, e ela percebeu uma coisa, que dentro do ventre as duas crianças se empurravam, e ela achou aquilo estranho, e me chamou a atenção, porque, irmãos, vamos aqui pensar. Você, nossas irmãs aqui, de repente você está grávida, quem já passou pela experiência, e você sente as duas crianças se empurrando. É algo mais ou menos natural, não é? De uma certa forma, né? Eu lembro do Mateus, que o Mateus se mexia tanto dentro da barriga da Natia, que é um negócio absurdo. Então, então não acho que fosse algo tão estranho, mas dizem que a mãe, ela sente algumas coisas, ela percebe algumas coisas diferentes. Então Isaac, ele orou para que Rebeca ficasse grávida. Ela fica grávida, tem uma luta dentro do seu ventre, ela sente isso. E aí, me chama a atenção porque ela vai orar. Diz a Bíblia que ela foi orar ao Senhor. Ela foi tomar conselho de Deus. E Deus vai falar com ela. Só que, se você observar o texto, quem vai orar é Rebeca. Isaac não está naquele momento ali orando com Rebeca. Rebeca está orando, porque quem está incomodada é ela. E Deus, quando fala com ela. Deus diz assim: olha, tem duas nações dentro do teu ventre, e as duas nações, olha, Deus está falando dos dois irmãos, eles serão inimigos. E o mais novo vai governar sobre o mais velho. Olha que coisa. E aí, se você observar o desenrolar do texto, que é óbvio que ali está resumido a história toda, mas a Bíblia vai dizer que os dois crescem. Esaú tem uma característica de ser peludo. Isaac tem uma
Jacó tem uma característica já, né, sem pelo, mais franzino, mais caseiro. Isaú é aquele cara de caça, aquele cara, né, mais viril, e Jacó está mais caseiro. E ali acontece algo muito interessante, porque a Bíblia diz que Isaac gostava mais de quem? De Esaú. Mas Rebeca gostava mais de Jacó. E a Bíblia dá um motivo pelo qual Isaac gostava mais de Esaú, porque ele gostava das caças que o filho pegava e trazia para ele. Já Jacó está nas tendas, está ajudando a mãe dentro de casa. Então, obviamente, um vai gostar de um porque está sendo beneficiado e a outra também. Só que o que vai me chamar a atenção é que, embora Rebeca ela recebesse de Deus a orientação acerca do que iria acontecer com seus filhos, tanto ela quanto Isaac mantém notoriamente uma diferenciação de cuidado, de atenção e de amor pelos dois filhos, o que vai causar dentro da casa uma separação, uma diferença, uma resistência entre os dois irmãos. Mas é interessante que Deus já havia falado com ela. Se eu recebo de Deus uma palavra que os filhos que estão no ventre serão inimigos, eu iria trabalhar ao máximo para que os dois se unissem. Ainda que fosse, porque entenda, ainda que Deus ele tivesse, porque às vezes Deus ele fala alguma coisa, ou envia alguém para falar, e nem sempre é um decreto, irmão. Às vezes é para a gente se movimentar, às vezes é para a gente corrigir, às vezes é para a gente começar a tratar. Só que nós temos algo muito grave em nossas vidas. Nós adoramos tratar os efeitos das coisas, mas nós não tratamos a causa. Os filhos crescem, lá na frente eles vão ter um grande problema. Por quê? Porque a preferência de Rebeca, porque sabe que o filho menor tem uma promessa, vai fazer com que ela arquitete um plano juntamente com Jacó para enganar o pai, para receber a bênção que legitimamente era de Esaú. E tem gente que diz assim: pastor, tudo era plano de Deus. Entenda uma coisa: nos planos de Deus nunca vai entrar engano, nos planos de Deus nunca vai entrar mentira, no plano de Deus nunca vai entrar nada que não seja verdadeiro. Então o plano de Rebeca, o plano de Jacó não é o plano de Deus. Pastor, mas Deus falou que os dois seriam inimigos, que o menor seria maior. Era necessário que aquilo acontecesse. Vou repetir: Deus não anda pelas suas necessidades. A Bíblia não conta a história, mas se Jacó, se Rebeca aguardasse no Senhor, certamente Deus teria um caminho para Jacó. Você está entendendo ou não? Porque parece tudo muito bonito, mas não é. Parece tudo muito bonito, mas não é. Porque a família de Isaac, ela vai ser destruída. A família de Isaac, ela vai passar por algo muito triste. Porque dentro da sua própria casa, um irmão vai perseguir o outro para matar. Um vai ter que sair correndo. E sabe o que me chama mais atenção ainda? Porque quando Jacó ele está em Betel, que ele dorme com a cabeça numa pedra ao relento, ele faz uma oração, faz um voto.
E no voto ele diz assim: se o Senhor for comigo, me der casa, me der comida, então o Senhor será o meu Deus. Isso é triste, irmão. Não era nem para você dar glória, porque faltou na família de Isaac a mesma coisa que falta dentro das nossas casas. O pai é crente, a mãe é crente, mas o filho não é. O pai conheceu Deus através do avô. Isaac recebeu Deus através de Abraão, mas pelo que a história conta, ele não passou isso a Jacó, ele não passou isso a Esaú, porque se você ler a Bíblia, você vai perceber que Esaú é um perdido. Esaú ele não dá continuidade ao legado, está na palavra. Muito pelo contrário, ele vai ter uma vida pregressa, uma vida de um desviado. E Jacó vai ter que se converter pela perseguição, vai ter que ser tratado na casa do tio. Sabe por quê? Ele vai ter que ser enganado na casa do tio, porque quando a causa ela não é tratada dentro de casa e as pessoas tentam tratar as consequências, não conseguem resolver. Onde estava a causa? Fala comigo assim: causa é semente. Fala comigo: causa é semente. Sempre uma causa ela é uma semente e ela vai brotar e ela vai gerar uma história. Então, para tratar essa história, nós precisamos ir lá na raiz, nós precisamos ir lá na história da semente, porque quando Deus falou com Rebeca, Deus estava dando um aviso, Deus estava dando para ela ali um direcionamento, e muitas das vezes nós confundimos a sentença com o direcionamento. O que Deus falou com você, o que Deus ele ponderou com você, Ele está dizendo, Ele está direcionando. Nem sempre quer dizer que seja uma sentença. E quando for sentença, Deus vai falar com você da maneira com que você vai entender. Mas quando for direcionamento, também você conseguirá entender, porque Deus só diz para ela: vai acontecer isso e isso. Mas Ele não disse assim: ó, segundo o que eu estou falando, ou eu quero que seja dessa maneira. Ele disse o que ia acontecer. Ele contou a história, porque Ele conhece o passado, presente e futuro. Só que dentro da casa de Rebeca, de Isaac, eles não cuidaram do relacionamento e manteram uma posição de preferência. E o que acaba com as famílias hoje são as preferências, porque dentro de uma casa, filho é filho e pai é pai, e ponto final. Não tem filho preferido, não tem um filho querido, tem filhos. Entende? Os dois precisam aprender igual, e eles se perderam tanto nisso, se perderam tanto nas suas preferências, que não passaram o legado do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, para que fosse o Deus de Jacó. Jacó só vai conhecer Deus no sofrimento. Jacó só vai conhecer Deus apanhando da vida. Ei, meu irmão, ei, papai, ei, mamãe, deixa eu falar para você uma coisa: os seus filhos precisam conhecer Deus através dos seus lábios. Os seus filhos precisam conhecer Deus através da sua instrução. Instrua o menino no caminho. E quando a gente diz no caminho, as pessoas pensam que é pegar um filho e colocar dentro de uma igreja. Não, no caminho é na vida, é instruir, é ensinar, é falar para ele dos valores, é falar para ele o que é Deus, é falar para ele das escolhas da vida. Aleluia. Sem reserva, sem medo. Porque o que nós não tratamos dentro da nossa casa, as causas que nós não tratamos dentro da nossa casa, você pode ter certeza que toda causa é uma semente, ela vai te gerar frutos.
E nem sempre são os frutos que você quer. Tem coisa que nossos filhos não querem ouvir, mas eles precisam ouvir. Precisa ferir o ouvido e o coração. Sabe por quê? Porque só quando nós tratamos a causa é que a cura. O casamento, para ser curado, ele precisa tratar a causa. Mas sabe qual é o problema? Quem diz que nós gostamos? Quem diz que nós queremos falar de algumas coisas? A gente prefere não tocar no assunto, que dá briga. E deixa eu falar para você uma coisa: você vai fugir de algumas brigas. Olha para mim aqui agora. Você vai fugir de algumas brigas a sua vida inteira. Cara, isso aqui que eu vou falar é para você guardar, que Deus está falando comigo. Algumas brigas você vai fugir a vida inteira. Quando você retornar para casa querendo resolver, vai haver pessoas que já terão partido. Pastor, que palavra é essa? Jacó foi, a mãe e o pai estavam vivos, o irmão perseguindo, querendo matar. Quando ele volta, o irmão está vivo, mas o pai já está morto. Você entende isso? O irmão está vivo, mas o pai está morto. Sentiu perdão para pedir, sentiu uma história para resolver, porque foi evitado o assunto na mesa, porque foi evitado uma briga de um posicionamento. Tem hora que é preciso ferir, tem hora que é preciso chorar, tem hora que é preciso ficar de bico e não querer falar, tem hora que é preciso experimentar a doçura do amor e muitas das vezes a vontade de sair correndo. Só que a gente não quer isso, porque tratar essas coisas dói. Só que é preciso tratar enquanto o Senhor está nos permitindo ter vida. Você está entendendo o que Deus está falando contigo? Não adianta fugir. Jacó fugiu, porque o irmão queria matar, ele fugiu. Por que ele não ficou e consertou? Mas ele teve que fugir. Quando ele voltou, ele já tinha perdido a base da família, o pai, a mãe, e ele teve que aprender as duras provas a ser Israel. Podia ter o pai, né, para ajudar, porque o pai faz uma falta, a mãe faz uma falta. Só quem perdeu que sabe. Só quem perdeu que sabe a falta que faz um papai para empurrar a gente. Um papai para ensinar, para falar da Bíblia para a gente. Quanta falta faz, quanta dor no coração quando a gente já não tem mais, quando a gente quer de novo carinho, mas não tem, quando a gente quer uma palavra, mas não tem. Mas quando um pai é um pai, quando uma mãe é uma mãe, fica o legado, fica a história, fica o ensinamento, porque não tem um só dia que o meu pai não esteja presente na minha vida. Porque tudo que eu sou e que eu faço, meu pai sempre vai ter a imagem dele representada na minha vida, na minha história. E olha que meu pai é preto e eu sou branco. Mas minha esposa ontem olhou para mim e falou assim: você sabe de quem é sua mão? Eu falei assim: é igualzinho a mão do meu pai. O jeito de eu andar é o jeito do meu pai.
Então deixa eu dizer uma coisa para você. Eu falei aqui. Trate. Pare de correr dos seus problemas. Pastor, mas a campanha aqui é para trazer o nosso coração de volta, aquilo que Deus quer tratar, porque até da nossa falta o Senhor trata, até da nossa falta Ele supre. O nosso pai se foi, mas o Pai Celestial está aí. A nossa mãe se foi, mas o nosso Pai Celestial está aí. Então, o que nós estamos falando aqui, porque não existe orfandade. Aquele que ficou órfão, Deus dá uma família para você. Você talvez não tinha família, mas Deus deu. Aí está do seu lado aí, ó. Deus deu uma família para você. Se não tem, Deus te dá uma. Mas é preciso. Eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. Eu não gostava de jeito nenhum. Você quer ver coisa que eu odiava na igreja? Era irmão que trazia problema que eu tinha que tratar com eles. Nossa, quando falava assim, eu tenho que conversar com fulano, já no coração, por que esse povo faz isso? Por que tem gente que é absurdo, desobediente? E às vezes eu queria até deixar, sabe? Passar batido. Até que Deus me ensinou que não funciona. Não funciona. Não sei se você já teve essa experiência, se eu vou encerrar. Quando o animal, o cachorro, geralmente cachorro acontece muito isso, que a mosca pousa, na patinha, ou na cabeça, ou seja onde for, e dá bicho. Quem aqui já passou por essa experiência triste? Irmãos, é um negócio horroroso, não é? É assim, ó, da noite para o dia, aquilo que festa, eu não sei de onde aparece tanto bicho. Eu passei por uma experiência com uma cachorra em casa, até hoje quando eu lembro, eu fico enojado. Só que como é que faz para limpar? Como é que faz para tirar? A gente até bota aquele mata-bicheira de fora, não é? Mas o que faz um real efeito é um remédio que você dá para ele tomar. O remédio expulsa de dentro. Se não pegou, não pega mais. Se não pegou, não pega mais. O remédio para isso vai ser o quê? Lembra da palavra. Quando lá no céu, a visão do Apocalipse, não tinha ninguém para abrir o selo. E tinha um só que era digno de abrir o selo. E quando revelou para o profeta que ele pegou o livro, a voz disse assim: pega e come. Será amargo na boca, mas no ventre será doce. Quando você entender isso e levar para dentro de casa a palavra do Senhor e tratar as causas dos problemas à luz do Evangelho, sabe, os micróbios vão começar a sair de dentro para fora. Vai começar a cair assim, vai começar a sair, sabe, irmãos. Trate, porque o que você não tratar vai virar um efeito lá na frente. Casais, trate os problemas. Ó, coloca na mesa, converse. Está entendendo? É preferível chatear uma vez dizendo que o arroz está queimado do que comer arroz queimado a vida toda. É preferível dizer que o café não está bom do que tomar um café ruim a vida toda. É ou não é? Aí não fala nada, a pessoa está crente que está abafando, está tudo bem, está tudo legal. Pior são as pessoas que não falam para o esposo, para a esposa.
mas na roda dos amigos fala. Fala para ela, fala para ele. Pastor, e se eu falar e ele foi embora? E se eu falar e ela foi embora? Nunca esteve. É bom que vá, porque nunca esteve. Uma relação onde você não pode falar, não existe relação. Sabe por que tu está inchado? Sabe por que tu está cheio de gases? Sabe por que tu está cheio de problema emocional? Porque você não fala. O veneno que você está engolindo está te matando. Porque você não pode ser quem você tem que ser dentro da sua própria casa. Você não pode ser quem você tem que ser dentro do seu próprio relacionamento. Você não é livre dentro da sua própria casa. Quando eu casei para ser livre. Se eu quiser ser preso, eu ia para a cadeia. Entendeu? Eu não sei se Deus está falando contigo. Eu não sei se nessa noite Deus está tratando a sua família. Mas eu digo uma coisa: um casamento livre, ele dura para a vida toda. Como assim, pastor? Eu estou porque eu quero estar. Ah, tu é chato, mas eu gosto da tua chatice. Ah, mas você gosta também. Não gosta? Gosta. Se você arrumar essa pessoa, é porque tu gosta, é desse jeito tão aí mesmo. Tu gosta? Não preciso te arrumar, não. Gosta. Está entendendo? Os únicos que não podem dizer são os filhos, né? Que nascem, mas não pediram para nascer. Eles nasceram, foi chamada a existência e disseram: haja luz e paz. Só que, uma vez que Deus te inseriu numa família, é para que você funcione, dê certo, some, cresça dentro dessa família. Que é bom ter família. Eu perdi meu tio está sendo enterrado hoje, às 4 horas da tarde. Meu tio foi enterrado hoje. Minha mãe agora só tem mais uma irmã. Eram, acho que, se eu não me engano, 5. Hoje só tem uma, que é a que mais parece com ela. E eu fico olhando e falo assim: minha mãe já enterrou esse povo todo, mas ela tem uma promessa. Ela cuidou de todas as pessoas que eu conheci. Porque ela teve pouco filho, ela teve 15. Já começa por aí, só aí ela já tem que ter uma vaga cativa no céu. Ponto. Segundo, fora os 15, ela cuidou de mais ou menos 8 a 10 que eu lembro que foi criado dentro da minha casa. E teve alguns que pareciam o próprio Satanás. Eu lembro. Minha mãe cuidou de 2 lá que estavam os amigos, pulavam a janela para ir para os forró, os bairros, não sei lá. Você está entendendo? Cuidou de muita gente, cuida até hoje. Então ela vai ter longa vida sobre a terra, honrou o pai, honrou a mãe, honrou o marido. E olha que ela sofreu com meu pai, até o meu pai aceitar Jesus. Mas até hoje ela chora de saudade do meu pai. Eu ficava olhando, minha mãe já com idade, às vezes demorava para chegar, meu pai saía de casa e ia lá para a passarela para esperar minha mãe chegar. Oh, meu Deus. Então, né? Então vamos colocar de pé. Senão eu prego mais agora, eu faço mais. Deus está